Então, gente, hoje a gente está aqui conversando com a psicóloga Ione Nunes, né, que se dispôs a vir conversar com a gente. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho. Oi, pessoal. Não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu sou a Ione, eu sou formada em psicologia desde 2015, mas eu costumo dizer que o RH me escolheu muito antes disso, porque eu entrei na área de recursos humanos em 2010, foi justamente quando eu estava começando o meu curso de psicologia. Tive essa sorte de já começar conhecendo o processo e percebi que era ali que eu queria atuar enquanto psicóloga, utilizar as ferramentas que eu adquiri na minha formação dentro desse ambiente. E aí me formei em 2015, desde então, desde 2010 para cá, já atuei em alguns segmentos em grandes empresas, como indústrias de alimentos e bebidas, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na PepsiCo do Brasil, e atualmente trabalho no segmento de energia. Então, consegui aí visualizar em grandes empresas como é que a gente pode utilizar o nosso conhecimento enquanto psicólogo dentro de um ambiente organizacional. Obrigada, Ione, por estar aqui com a gente. Eu vou começar as perguntas, tá? É. Na sua organização que você trabalha, existe a prática de retenção ou reaproveitamento do colaborador? Se sim, como é que é feito? Sim, existe. Na verdade, quando a gente olha, retenção tem uma estratégia e o aproveitamento, talvez, tem um outro caminho, né, possível. Quando a gente fala de retenção, primeiro é criar um ambiente, né, promover ferramentas para o colaborador, para que ele esteja num ambiente favorável para a atividade que ele executa, então fornecer ferramentas. O básico ele já retém, que é fornecer ferramentas, fornecer salário compatível com a atividade que ele executa, com as responsabilidades que ele tem, fornecer treinamento, fornecer o seu desenvolvimento pessoal e também dentro do negócio. Reajuste de cargos e salários por meritocracia também é uma forma de você trabalhar a retenção, entrega de desafios compatíveis com aquela função. Então, o colaborador ele atuar dentro daquele cargo, mas ele ter desafios propostos ao longo daquela função. Então, são várias estratégias que estão vinculadas à retenção. Quando a gente vai olhar, além disso, olhando para o meu processo também, tem a parte de recrutamento e seleção, você direcionar de maneira assertiva, pensando justamente nessa retenção e nesse aproveitamento a médio e longo prazo. E o terceiro ponto, olhando para aproveitamento, são os programas de estágio, aprendiz, trainee, que são ótimas portas de entrada para você trabalhar o desenvolvimento daquele candidato, daquele admitido, para que ele possa ser aproveitado para desafios futuros que possam aparecer na organização. Então, é complexo porque são várias estratégias, mas que todas têm esse mesmo objetivo de reter o talento ou de fazer o aproveitamento interno ou de um jovem talento, né? Que seria o estágio, o aprendiz e o trainee. Joia. A segunda pergunta, eu acho que você citou como uma das formas de retenção, e eu acredito que tenha, mas vamos confirmar, que se na empresa que você trabalha existe o plano de cargos e carreiras. Sim, temos exatamente, né, seguindo essa linha da retenção. Para você reter, você precisa ter um plano, a pessoa precisa visualizar o que é que ela pode alcançar dentro da organização, então não basta ela estar naquela função, ela precisa saber se ela consegue crescer junto com a empresa. Precisa ter um plano de salário baseado na responsabilidade do cargo e em linha com o mercado, ou melhor que o mercado, mas no mínimo em linha. Então, eu não posso estar no mercado onde eu tenho um assistente que, em média, ele recebe X e eu trabalhar com uma proposta muito abaixo do mercado e do que ele tem como responsabilidade. Então, o plano de carga e salário está atrelado à responsabilidade também que ele vai ter dentro daquela função. Então, hoje nós trabalhamos com esse plano bem estruturado aqui na empresa. Mari? Oi, pronto, vamos lá. Ione, me diz quais os maiores desafios enfrentados em gestão de pessoas?
Eu considero são vários, né? Mas eu considero assim que o principal é você conseguir conciliar as expectativas do negócio, das pessoas que tocam o negócio, que são os gestores, e dos colaboradores, né? Em certo momento você vai conseguir alinhar a expectativa, em outros momentos você vai conflitar, porque é impossível, a gente está até olhando para a nossa vida pessoal, é impossível você ter 100% de alinhamento entre expectativa e realidade. Então, na empresa não é diferente, porque eu estou falando que eu tenho só aqui em Alagoas, tenho 600 colaboradores, cada um com a história de vida, cada um com a forma de pensar, cada um com a sua prioridade, tem uma prioridade X, o outro tem Y. Então, é difícil você agradar todo mundo, e você lembra que todo mundo está vinculado a um negócio, a um resultado, a uma expectativa de negócio. Então, eu acho que o maior desafio é conciliar essas expectativas, é você conseguir calibrar de modo que o meu colaborador esteja satisfeito, que o negócio seja rentável, porque a gente trabalha numa empresa privada, então ela precisa ser rentável, e eu conseguir equilibrar as expectativas. Então, é um grande desafio, porque como psicólogo, como gestão de pessoas, como área de RH, de gestão, você está nesse meio termo, porque o colaborador é meu cliente, a empresa é o meu principal cliente, o colaborador também, o gestor é meu cliente, e a gente precisa, enquanto gente de gestão, conciliar isso da melhor forma possível para que o clima seja interessante, para que as pessoas estejam satisfeitas dentro de uma normalidade, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo. Então, acho que o maior desafio de qualquer organização, eu poderia dizer a privada, que é o cenário que eu conheço, seria esse. É um desafio diário, porque a expectativa também ela muda, né? Hoje eu sou uma pessoa, eu tenho uma expectativa, amanhã eu penso diferente, a minha vida mudou, então eu passo a pensar de uma ou outra maneira. O que antes para mim era interessante agora já não é mais. Então é algo que nunca está estável. Essa expectativa ela é a todo momento testada e faz com que a gente tenha que a todo momento se readequar e se readaptar e se renovar para atender aquela nova demanda que aparece na organização. Então, eu acho que é o principal desafio mesmo de gestão de pessoas. Joia. E me diga se nessa empresa que você está trabalhando agora, Ione, existe alguma prática de avaliação de desempenho e como é realizada? Em qual periodicidade? Hoje a gente tem uma avaliação de desempenho, porque como a gente trabalha com metas, com indicadores, então a avaliação de desempenho ela está diretamente ligada às metas. As metas, os indicadores, eles estão vinculados a metas numéricas, mas é claro que para alcançar aquele indicador, não é só execução de processo, tem a parte comportamental também. Então, na avaliação, essa avaliação, o acompanhamento é mensal, mas o colaborador ele tem acesso a essa informação também mensal, e a calibração é anual. E isso está diretamente vinculado a uma participação de lucros que ele recebe. Então, além do resultado da empresa, o resultado tangível mesmo, ele também tem uma parte do resultado que é contribuído pelo desempenho dele individual. Então, ao mesmo tempo em que a gente espera que o negócio prospere para a gente receber ali aquela participação, a gente também tem uma contribuição individual a ser feita, onde essa avaliação de desempenho ela entra nesse processo. Joia, que bom, né? Que Sim, bom. mais uma motivação, é mais um ponto, né? Você tem uma possibilidade de uma remuneração variável frente às suas entregas. Então, acho que isso também é um fator motivador também, né, dentro da empresa. Com certeza, com certeza. E existe alguma prática de descrição de cargos na empresa? Tem. Todos os cargos têm descrição de cargo, onde nessa descrição são definidas as responsabilidades esperadas para aquele cargo, os requisitos desejáveis ou obrigatórios, se for alguma demanda legal, se não é, e as competências que a gente espera, tanto técnica como comportamental previsto. O básico, né? Se o candidato ele trouxer algo a mais, será um algo a mais. Mas a gente estabelece na descrição um mínimo desejável, até para nortear tanto a nossa prática, as práticas internas de avaliação de desempenho também precisa estar compatível, mas também para me ajudar nesse caso, eu fico com o recrutamento de seleção hoje,
Então, eu sempre me baseio pela descrição de cargo, além do alinhamento do perfil com o gestor. Então, a descrição é minha bula ali, que eu estou sempre olhando, e eu posso acrescentar algo a mais de acordo com o perfil que eu vou trabalhar especificamente, mas ali é o mínimo que eu preciso seguir. Ótimo, ótimo. Você vai poder... Iane, boa tarde. Então, eu queria saber, diante desse contexto, né, atual do Covid-19, nessa pandemia que veio no momento, foi muito difícil, né, para todas as empresas. Eu queria saber como é que é manter os funcionários motivados, né, levando em conta esse contexto atual. Foi um cenário difícil, né? Realmente. Tem sido ainda, porque não acabou. Mas oferecer suporte, realmente, acompanhamento. Então, além de mim, eu sou psicóloga, mas eu tenho também uma psicóloga dentro da medicina ocupacional, que é a Mariana, que ela lida diretamente com situações de estresse, situações de oscilação. Caso ocorra, que aconteceram muitos casos aqui nesse período de pandemia. Então, ela também dá um suporte, faz um acompanhamento. Mas eu acho que, como empresa, a gente ofereceu suporte, realmente acompanhamento, entender algumas necessidades. Aqui na empresa onde eu trabalho, nós ficamos mais de um ano em home office, estamos retomando agora, mas ainda tem algumas pessoas que não retomaram por uma situação individual de gravidez, ou de grupo de risco, ou por alguma situação mais vulnerável. Então, eu considero isso como um ponto muito positivo, porque não são todas as empresas que trabalharam por um ano em home office. Então, foi algo que a empresa realmente só foi retomada depois que ela se sentiu um pouco mais segura, teve mais avanço na vacinação. Flexibilizar em dado momento, então a empresa precisa saber que é um contexto atípico, então certa flexibilidade é necessário, por isso que eu acabei de falar, por exemplo, grávidas, pessoas que têm uma condição mais especial, que precise de um acompanhamento específico, a empresa dá o suporte e oferecer as ferramentas necessárias para o trabalho. Então, nós disponibilizamos cadeira, para pessoas que precisavam de apoio de pé, a gente disponibilizou máquina, o que a pessoa tinha necessidade de ferramenta para trabalhar, foi oferecido justamente para tornar esse momento, principalmente no home office, um pouco menos. A gente trabalhou muito também na pandemia, é um ponto importante, reforçando com o gestor sobre o horário de trabalho, evitar reuniões fora do horário de trabalho, fora do horário de almoço. Então, a gente trabalhou muito a conscientização dos gestores frente a esse cenário, porque qual é o caminho normal? Ah, ele está em casa, então ele pode continuar aqui mais 10 minutos, pode continuar mais 30 minutos. Então, a gente trabalhou também, teve um processo de conscientização com os gestores diante desse novo cenário, né? Para você não esquecer que o ambiente mudou, mas a jornada, a necessidade de ter qualidade de vida, a sua vida, ela continua. Então, teve também esse trabalho de conscientização nesse período. Joia. Uma próxima pergunta é: como conseguir conciliar os objetivos organizacionais junto com os objetivos pessoais do funcionário dentro da empresa? Essa pergunta, eu acho que é um pouco a extensão da minha resposta lá em cima sobre conciliar as expectativas. Primeiro, a gente precisa entender o que é possível, né? Porque, como eu falei, vão ter diversas expectativas, diversas necessidades, e a gente precisa sempre partir para a ideia do bem comum. Então, o que é que eu vou executar, o que é que eu vou realizar, que é factível para o bem comum, para as pessoas de um modo geral envolvidas, e também em linha com o negócio. Então, a gente faz um acompanhamento muito de perto, como eu falei. Aqui a gente tem treinamento e desenvolvimento, a gente tem o acompanhamento do colaborador, a gente tem um setor de medicina ocupacional, onde a gente tem psicólogo, médico do trabalho, técnico, tudo contratado diretamente pela empresa, não é terceirizado, é contratado pela empresa. Então, ficam disponíveis para fazer o atendimento. No período do Covid, a médica ela ligava para a pessoa, mesmo que ela tivesse tido só o contato com a pessoa para acompanhar
não só um acompanhamento físico, mas também psicológico, sobre como é que estava essa pessoa psicologicamente para acompanhar, para atender. A gente fornece ao nosso colaborador um plano de saúde sem mensalidade, estimula que ele faça consultas eletivas sem precisar esperar uma gravidade, algum problema para ser acompanhado. Se precisar, a gente ajuda ele a procurar o psicólogo, a estimular que ele faça uma terapia, para alguns casos específicos, né? Quando chega a demanda na medicina ocupacional, sempre a gente estimula que a pessoa faça um atendimento mais contínuo realmente daquela situação. Então, eu acho que é realmente ver o que é possível de ser feito dentro das ferramentas que a gente tem a oferecer e alinhado à necessidade do negócio. Então, acho que é, mais uma vez, o equilíbrio. Não é fácil, parece lindo aqui falando, né? Parece muito fácil, parece muito uma receita de bolo, mas não é um desafio. Mas que eu acho que quando a empresa ela está preocupada com o clima, ela está preocupada que se as pessoas estão bem, a empresa evolui, a empresa produz, eu acho que se a empresa ela pensar dessa forma, torna um pouco mais fácil. Então, eu acho que a gente está tendo agora muitos casos de reabilitação, onde a gente dá todo o suporte. Se a pessoa precisar de um teclado específico, a gente compra. Se precisar de uma cadeira específica, a gente compra. Então, a gente está realmente buscando favorecer o cenário dentro do que é possível, mais uma vez, né? Para realmente favorecer esse ambiente, esse clima, e acaba que isso impacta de maneira positiva na produtividade, na empresa, no negócio de modo geral. Tá, e Ione, para a gente finalizar, eu queria saber, assim, a gente queria saber sobre uma nova contratação. Se a empresa, ela tem normalmente ela tem o costume de reaproveitar um funcionário que foi desligado. Se isso normalmente acontece. Sim, não tem problema. A empresa segue um código de ética e conduta, então a gente tem um código muito bem definido, escrito, revisado, todo colaborador tem acesso. E não tem problema a questão de contratação, não há restrição. É claro que se essa avaliação, se esse desligamento ocorreu por uma questão comportamental, algo comportamental que precisa ser avaliado, aí é uma avaliação muito específica. Mas se for, por exemplo, o desempenho, às vezes a pessoa ela pode ter sido alocada numa função que ela realmente não desempenhou bem, mas demonstrou, e infelizmente hoje a nossa legislação ela não permite que eu volte atrás. Eu não posso promover você e depois dizer assim, olha, deixa eu voltar você para o lugar anterior e voltar para o salário, então não tem como. Então, às vezes, quando você faz uma promoção errada, ou você dá um desafio que a pessoa não conseguiu atender a expectativa, ocorre o desligamento, mas não significa que ela não possa voltar em outra função, com outro perfil mais adequado. Então, às vezes acontece de ter uma pessoa que não se deu bem naquele desafio, naquela proposta, o rendimento não veio como esperado, e às vezes é difícil desligar aquela pessoa, porque a gente sabe que é um potencial, mas que para aquela função não se adequou. Então, isso não impede, como é algo que não é comportamental, não foi nada que desabonasse a conduta e a imagem daquele colaborador, não tem problema. A única restrição seria algo mesmo de ética, algo voltado para ética, para conduta, que aí já é algo mais específico, mas que nós não temos aqui esse fluxo, a gente não tem esse número aqui, né? Graças a Deus a gente não tem essas motivações de desligamento, assim, quanto à ética, né? E conduta. Foi muito bom, Ione. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Senão dava para ficar conversando aqui a tarde inteira, mas assim, muito obrigada mesmo por sua disponibilidade. Eu gostei muito, acho que todo mundo aqui gostou, e eu acho que o pessoal da sala também vai adorar. Ótimo. Obrigada. Que bom, eu que agradeço a vocês pelo convite. Espero que tenha ficado claro aí, né? É um mundo realmente, essa área organizacional é um mundo, tem muita coisa. Se a gente fosse falar, que a gente passava vontade. Mas agradeço a vocês também pelo convite, tá certo? Precisando, estou por aqui. Joia, tchau, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde.